Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso mini curso Analisando o Mundo. Eu sou o Gabriel Nogueira e já trabalho com dados há algum tempo. A minha missão aqui, vai ser simples: desmistificar esse universo e mostrar como ele pode ser poderoso. E aí, gente, eu sou Augusto Kawashima e trabalho com desenvolvimento. Sempre ouço falar de dados, Big Data, BI, mas tudo parece muito complicado. Meu papel aqui é ser a voz de vocês, fazendo as perguntas que talvez você aí em casa tenha vergonha de fazer. Exato. E hoje, no nosso primeiro vídeo, vamos começar do começo. O que diabos é análise de dados? Vamos passar um pouco pela história, falar da ferramenta que usamos e o mais importante, para que tudo isso serve na prática. Preparado para começar? Mais do que preparado. Minha primeira pergunta já está na ponta da língua. Certo, vamos lá. Sem enrolação. O que é, afinal, análise de dados? É só ficar olhando planilha o dia todo? Essa é uma ótima pergunta, né? E vamos começar a resposta com um grande não. Planilhas são só uma parte do processo. Vamos pensar em um analista de dados como um detetive mesmo. Ele recebe um monte de pistas, que são os dados, e o trabalho dele é investigar, organizar essas pistas, encontrar padrões e, assim, no final, contar uma história que resolve um mistério. Formalmente, analisar dados é o processo de inspecionar, limpar, transformar e modelar dados com o objetivo de descobrir informações úteis. Ou seja, se formos colocar num fluxograma o que é análise de dados, seria isso. Seria então repetindo: inspecionar, limpar, transformar e assim modelar os dados em alguma ferramenta. Para assim chegar à conclusão e apoiar a tomada de decisão, normalmente uma empresa. Ah, tá, entendi então. Seria então basicamente contar uma história. Gostei disso. Então não é sobre matemática e números, é sobre então encontrar um significado por trás dele. Exatamente. Os números dizem o que, a análise de dados nos ajuda a entender o porquê e prever o que pode acontecer. Certo, essa ideia de ser um detetive, ela é ótima, mas isso é um paradigma que se consolidou recentemente no ecossistema, né, de tecnologia, ou é uma formalização de algo que os desenvolvedores sênior sempre fizeram intuitivamente? Boa pergunta. A necessidade de entender o mundo através de informações é tão antiga quanto a civilização. Os antigos egípcios já registravam dados sobre colheitas para prever a fome. O Império Romano realizava censos detalhados para administrar impostos e o exército. Mas a análise, como a gente começa a entender hoje, nasceu de uma necessidade bem humana: entender a vida e a morte. Vida e morte? Não imaginei que a origem fosse tão profunda. Fiquei curioso agora, qual que é a conexão disso com análise de dados? No século XVII, em Londres, um comerciante chamado Don Grunt começou a estudar os registros de mortalidade da cidade. Eram simples boletins semanais que diziam quantas pessoas morreriam e de quê. Ninguém dava muita atenção a isso, mas ele começou a organizar os dados e foi o primeiro a perceber padrões. Ele conseguiu estimar a população de Londres, identificar que certas doenças eram mais comuns em certas épocas do ano e notou que o número de nascimentos de homens e mulheres era parecido. Ele é considerado o pai da estatística por transformar simples listas em inteligência. Caramba, ele fez isso só com papel e caneta? Tipo, sem nenhum computador? Exatamente, e essa ideia de usar dados para resolver problemas reais continuou. O caso mais famoso é do John Snow, em 1854. Durante um surto terrível de cólera em Londres, todo mundo achava que a doença se espalhava pelo ar, mas Snow não estava convencido. Ele fez algo genial. Em vez de só contar os mortos, ele marcou a localização de cada morte em um mapa da cidade. Bom, ao visualizar os dados, ele percebeu que quase todas as mortes aconteciam ao redor de uma única bomba d'água na Broad Street. Ele convenceu a autoridade a remover a alavanca da bomba e, como mágica, o surto na região acabou. Ele usou análise espacial e visualização de dados para salvar vidas, mais de 150 anos atrás. Caramba! Então, a visualização de dados, esses gráficos que a gente vê hoje, então, acabou nascendo daí, então. É, foi um dos primeiros e mais impactantes exemplos, mas o grande salto veio com a necessidade de processar mais dados mais rápido. Para o censo de 1890 nos Estados Unidos, um engenheiro chamado Herman Hollerith inventou uma máquina que usava cartões perfurados para tabular os dados. Isso reduziu um trabalho que levaria quase uma década para apenas um ano. A empresa que ele fundou para isso mais tarde se tornou a famosa IBM. E a partir daí a história acelera. A inovação dos computadores nos anos 40 e 50 permitiu cálculos que eram impossíveis antes. Nos anos 70 e 80, com o surgimento dos bancos de dados, as empresas começaram a armazenar informações de clientes
e vendas de forma organizada. E aí daí veio a internet que acabou bagunçando tudo, então. É, a internet, os smartphones, as redes sociais, de repente a humanidade começou a gerar um volume de dados que a gente nunca imaginou. Foto, vídeo, texto, clique, compra e até localização. É o que chamamos de Big Data. E é por isso que o analista de dados se tornou o detetive moderno. As pistas aumentaram exponencialmente e precisamos de ferramentas muito mais poderosas para encontrar as respostas que estão escondidas no meio de todo esse ruído. Não, entendi. A história ela é bem interessante, mas com o volume absurdo de informações que temos hoje, no caso o próprio Big Data, quais tecnologias e softwares a gente usa? Não é mais aquela análise manual, né? Basicamente, qual o kit de ferramentas do cientista de dados de hoje? Bom, a gente pode começar pela porta de entrada, que seria as planilhas. O Excel, Google Sheets, LibreOffice, a gente tem várias ferramentas no meio disso. Pense nelas como o bloco de anotações do detetive. É onde você faz as primeiras anotações, organiza os dados iniciais, cria tabelas e gráficos, mas são simples. É uma ferramenta visual, intuitiva e perfeita para começar e para trabalhar, só que com volumes de dados menores, claro. Ah, entendi. Então é basicamente o bom velho Excel. Eu uso praticamente para controlar meus gastos, mas ele aguenta o tranco, né, para analisar tipo 1 milhão de vendas de uma empresa? Bom, aí você tocou num excelente ponto. Obviamente, ele vai ter alguns limites. E para volumes muito grandes, como você disse, 1 milhão de empresas, ele vai ficar lento, ele pode travar, não é ideal. Na hora de você exportar a planilha para algum lugar pode complicar. E é por isso que precisamos da próxima ferramenta, que seria a linguagem para conversar com os dados, seria o SQL. Vamos imaginar que todos os dados de uma grande empresa moram numa biblioteca gigantesca e super organizada que chamamos de banco de dados. Você não pode entrar lá e pegar o livro por livro. O SQL é o idioma que você usa para falar com o bibliotecário-chefe e fazer pedidos exatos. Me traga os clientes do estado de Santa Catarina que compraram produto X nos últimos 6 meses. É a ferramenta essencial para extrair e filtrar as informações que você realmente precisa para a sua investigação. Ah, entendi. Então, antes de analisar no Excel, né, por exemplo, eu usaria o SQL, né, para pegar só os dados que me interessam nesse universo gigantesco, né? Perfeito. Essa é a lógica. Agora que você tem os dados certos, como você apresenta suas descobertas de forma impactante? Então, aí que entra as ferramentas de comunicação. Temos algumas. As mais famosas seriam o BI, Business Intelligence, ou no caso o Power BI, e o Tableau. Essas são as suas salas de apresentação. É onde você vai fazer os seus dashboards, onde você vai fazer seus insights, e eles contam um storytelling. No caso, ele vai contar uma história. Essas ferramentas transformam números e tabelas em gráficos interativos, mapas e indicadores. É a melhor forma de comunicar suas descobertas de um jeito que qualquer pessoa, até quem não é da área, consegue entender rapidamente. Ah, isso parece ser a parte mais legal, né? É aqui que a gente faz aqueles gráficos bonitos, né, que a gente vê em relatórios. E uma outra coisa o que quer dizer interativo? Bom, iterativo. Ele significa que o usuário pode clicar em um gráfico de vendas por região e todos os outros gráficos do painel se atualizam para mostrar dados apenas daquela região. É uma exploração dinâmica, mas se a gente quiser ir além de mostrar o que aconteceu e começar a prever o futuro. Bom, aí a gente vai entrar nas linguagens de programação. Python e R são as mais utilizadas para cálculos estatísticos. Se as outras ferramentas eram mais para apresentação, agora o Python R é como se fosse o nosso laboratório. É onde a gente vai conseguir fazer predições, automações, análise estatística avançada e mexer com machine learning. Certo. Então o fluxo de trabalho ele acaba sendo progressivo, né? Onde começa organizando o básico em planilhas, depois acaba ganhando autonomia com SQL, né, para constar diretamente o banco de dados. E eu utilizo o BI para comunicar as descobertas, né, de forma mais visual. E para fazer as análises preditivas e automatizações, o caminho natural é evoluir para Python ou R, né? Seria basicamente isso? Basicamente você resumiu perfeitamente o que eu falei. A gente não precisa aprender tudo de uma vez, claro, a gente vai como se fosse escadas. Cada degrau já tem um poder de análise incrível. Começamos ali com planilhas simples, como Sheets, depois passamos para Power BI, Tableau, que é a forma de da gente criar nossos dashboards, e no final a gente encerra com Python R, que são a parte mais complicada, que é onde conseguimos fazer automação e finalizar
serviço com uma ótima qualidade. Não, certo, a maleta de ferramentas ela é poderosa, mas vamos para a parte mais importante, né? Me convença. Como usar isso realmente muda o jogo, né, para uma empresa ou para o nosso dia a dia? Eu quero exemplos concretos. Ótimo. A missão final da análise de dados é uma só: substituir o eu acho que pelo os dados me provam que. Isso elimina decisões baseadas em intuição e aumenta drasticamente as chances de sucesso. Bom, vamos começar. Eu vou te dar três exemplos. Primeiro exemplo, e-commerce. Vamos levar em consideração o e-commerce tipo o Amazon, Magazine Luiza, que é uma vitrine virtual, certo? O problema: como fazer um cliente que entrou para comprar um produto acabar levando três? A análise. Eles usam uma técnica chamada análise de cesta de compras. Analisando milhões de transações, o algoritmo descobre padrões como pessoas que compraram o celular da marca X frequentemente também compram o fone de ouvido da marca Y e a capinha Z. O resultado prático: aquelas seções comprados juntos com frequência que temos na Amazon normalmente, ou quem viu este viu também aquele. Eles não estão lá por acaso, são resultado direto de uma análise de dados que aumenta em média 30% o valor de uma venda. Ah, agora faz sentido, porque eu sempre clico, né, nessas recomendações. Então, eles estão analisando, né, o meu comportamento para me oferecer o que eu provavelmente quero comprar. Sim, exatamente isso que você falou, Augusto. E agora a gente vai entrar no segundo exemplo, que eu falei que eu ia dizer três. O segundo seria o streaming de música, ou seja, o Spotify. Vamos começar novamente como fizemos o último. Vamos começar. O problema: como te manter engajado e pagando a assinatura todo mês com milhões de músicas disponíveis? A análise. O Spotify ele analisa tudo: as músicas que você ouve, as que você pula. Também temos a que você adiciona em playlist, a hora do dia que você escuta cada estilo. Com isso, eles te agrupam com milhares de outros usuários com gostos parecidos. Então, o resultado prático seria o quê? Playlists personalizadas, como Descobertas da Semana, Daily Mix. Elas são tão boas porque o algoritmo aprendeu o seu gosto e ainda te apresenta músicas que outros usuários do seu grupo de gosto estão curtindo. É por isso que você sente que o aplicativo te conhece. Pô, pior que é verdade. A playlist de descobertas, né, quase, pô, sempre acerta o gênero de música que eu gosto de ouvir. Então, isso é puramente análise de dados, então. Sim, é pura análise de dados, totalmente. E para a gente finalizar, a nossa última aplicação seria aplicativos de mobilidade, como Uber, Waze, Google Maps, entre esses. Bom, qual seria o nosso problema? Como uma empresa como a Uber define o preço de uma corrida em tempo real? Na parte da análise, eles vão analisar várias coisas. Eles analisam ao vivo a oferta, ou seja, o número de motoristas disponíveis na rua, a demanda, número de pessoas pedindo corridas em cada bairro da cidade. O resultado prático, o famoso preço dinâmico. Se começa a chover e muita gente pede um carro ao mesmo tempo, alta demanda e há poucos motoristas, baixa oferta, o algoritmo automaticamente sobe o preço. Isso serve para duas coisas: equilibrar o mercado e incentivar que os motoristas desloquem para aquela região de alta demanda. É uma operação inteira gerenciada por análise de dados em tempo real. Não, beleza, Gabriel. Entendi a história, os exemplos, né? Então, com o decorrer das próximas aulas, o que que a gente vai aprender? Tá, perfeito. Nas próximas aulas nós vamos botar a mão na massa, ou seja, vamos fazer acontecer. Vamos entender como começa a análise de dados, como que a gente faz um tratamento em cima de um banco, vamos mexer com sheets, vamos aprender alguns comandos básicos de SQL e no final a gente vai ter um insight completo no nosso Power BI ensinado passo a passo. Então, muito obrigado pela companhia de todos. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E também gostaria de agradecer o meu parceiro curioso, Augusto Kawashima. Muito obrigado, gente. E é isso, até o próximo vídeo.